cena aí, eu queria trazer para vocês. Mas então vamos começar no capítulo nosso hoje, aprendendo sempre. Vocês lembram que o André nos mostrou alguns conceitos que o nosso Jerônimo, ele está adentrando lá na casa do Dimas, que tinha acabado de desencarnar 2 horas antes daquele cortejo fúnebre, tá? Então o capítulo vai se desenrolar e vai dar várias lições, vários ensinamentos para a gente a respeito desse ato. Então a casa, quando o Jerônimo entrou, ela estava cheia de pessoas gradas e uma verdadeira assembleia de entidades. Então a casa estava lotada. Isso faz me lembrar o velório da doutora Marlene. Quando eu cheguei lá, nossa, foi uma sensação tão gostosa, tão grande. Eram todas as pessoas sentindo, todas as pessoas com sentimento real, com uma sensibilidade, falando com carinho delas, sabendo que a perda que a gente teve, né? Diferente daquele outro que vocês viram ali, né? E o Jerônimo viu, junto com o André, o Dimas, num canto da sala, abatido e sonolento, sendo amparado e acariciado por uma senhora. E aquele cordão que existia entre a pessoa desencarnada e o perispírito dele, que justamente é quem está sendo segurado pela mãe, que por acaso era a mãe dele, aquele cordão prateado estava conectado ainda. Então, essa fase da desencarnação é uma fase que a gente precisa estudar bem, porque várias vezes a gente volta um pouquinho atrás e fala assim, puxa, quando meu pai faleceu, será que eu ajudei ele a cortar esse cordão ou eu prejudiquei, né? Algum ente querido, né? Então a gente precisa pensar justamente nisso. Só que eles perceberam, o André e o Jerônimo, que o Dimas era um médium que estava sendo libertado e que tinha agora no corpo espiritual um corpo mais aperfeiçoado, um corpo mais concreto nesse desencarne. Então o Dimas foi avaliado pelo André e pelo Jerônimo dessa forma: um corpo espiritual mais aperfeiçoado e mais concreto. Essa coisa de recepção, de alguém estar esperando, de alguém estar acolhendo, o Jerônimo recebeu essa informação da mãe do Dimas. E a mãe do Dimas comprovou que ele melhorou sensivelmente graças à influência restauradora dela. Quer dizer, ela o ajudou nesse desencarne. E ainda existia esse cordão, ainda existia isso. E vocês vão ver que daqui a pouco vai ser cortado. É justamente esse cordão. E o que é esse cordão fluídico? É o cordão que liga o cérebro da pessoa morta ao cérebro do perispírito do desencarnado. E nesse momento ainda existe conexão de energia, ainda existem os princípios vitais correndo ali. Então ainda não houve o desencarne real, ainda existe fluido vital correndo. E a mãe de Dimas, junto com Jerônimo, eles acreditavam que bastaria cortar esse cordão fluídico para que o Dimas retomasse a consciência de si mesmo, porque por enquanto ele estava nos braços da mãe dele e ele não tinha essa consciência. Então era isso que a mãe estava esperando. E foi justamente Jerônimo
como um clínico muito experiente, ele foi examinar o Dimas, auscultou o Dimas e logo em seguida cortou esse liame final. Então ele ajudou nesse desencarne. E era uma coisa que é um momento do desencarne no qual o desencarnado, ele não sabe o que está acontecendo com ele. É uma coisa assim que ele fala, poxa, para onde eu estou indo? O que está acontecendo? Eu estou fraco, estou tonto. Ele está convalescente, ele não sabe se ele desperta para outra vida, se ele está naquela. Então é aquela sensação de medo. Eu acho, não sei, eu nunca tive uma experiência quase morta. Eu quase morri, mas eu nunca tive uma experiência quase morta. E tem alguns colegas meus que tiveram essa experiência, que viram o túnel branco, que sentiram essa coisa. Mas o Dimas desencarnado, ele fazia um esforço muito grande para despertar daquele sono. Ele estava meio sonolento, ele queria saber como que ele fazia para falar, será que eu volto, será que eu vou para o outro lado? E isso é muito difícil nesse momento, no momento do desencarne. E com aquela retirada daquele intercâmbio do cordão de prata, obviamente nesse momento acaba fluido vital, acaba aquela conexão energética. Então aquele corpo físico passa a não ter mais vida. Se ele não tem mais vida, ele entra em decomposição. Então é no momento em que esse cordão de prata é cortado que começa a decomposição do cadáver. Então é justamente nesse ponto que ocorre em todos os órgãos, em todo o ser físico, o ser humano. Então, com essa retirada, o cordão de prata, ele vai mostrar para a gente agora, ele viu sinais imediatos de decomposição avançada. Ele relata, o próprio Dimas vê as deformidades, os germes, aquela decomposição da matéria física, porque não tinha mais energia, não tinha mais fluido vital. Então ele viu isso no próprio corpo. Então é mais ou menos assim, nós temos um corpo físico e temos um perispírito. A partir do momento que existe conexão, fluido vital entre esses corpos, você tem vida. A partir do momento que você desencarna, você vai precisar cortar esse cordão para terminar o corpo físico. E a partir do momento que o perispírito vira espírito, ele já é conectado com o fluido cósmico universal. Então, o espírito está no fluido cósmico universal. É toda uma força, todo um espírito, toda uma energia que está vagando por aí. Em resumo, o corpo físico está morto, está inanimado. Mas existem ainda aquelas conexões, como se fossem veias e artérias circulando o fluido vital, tá? Entre o corpo físico e o corpo espirídico, o organismo perispirídico. Quando o corpo físico corta essa energia, ele entra em decomposição. Quando o corpo espirídico passa para ser um espírito, o Dimas está livre. O Dimas se torna um espírito. O Dimas vai ou ser tratado, ser acolhido, vai trabalhar. Todos nós queremos chegar lá em cima, né? E isso faz parte do fluido cósmico universal. Então é um pouco difícil a gente entender essa relação, mas em resumo seria isso mesmo: corpo físico, corpo espirídico, essa troca de fluido vital, quando cortou, decomposição, e decomposição se torna um espírito. O espírito faz parte do fluido cósmico universal. Bom,
O Dimas foi sempre amparado por essa mãe, pela genitora. E ela disse que ele alcançaria essa sensível melhora, só que o Dimas ainda não estava 100% consciente que ele tinha desencarnado, que ele já estava num outro tipo de vida. Então a primeira coisa que a gente, ser humano, matéria, pensa e faz é o quê? Ai, minha mulher, meus filhos, como está minha casa, como está aonde eu estou, para onde eu vou. Então o Dimas estava conversando com essa senhora, que até então ele não sabia que era sua mãe, e perguntando sobre a família dele, sobre os filhos, sobre a esposa. E ele, daquele sono, daquela sonolência, depois que cortou o cordão, ele estava meio sem saber onde ele estava, só que ele conseguia ver que a casa estava bem cheia, e perguntava para essa senhora: por que tudo isso? Por que essas pessoas aqui? Onde eu estou? Para onde eu vou? Era isso que ele perguntava ao Dimas. A mãe, obviamente, afagava-o, acalmava-o e, obviamente, ele esclarecia com toda a sua elevação espiritual, que vocês vão ver daqui a pouco, que ela realmente era um ser espiritual diferenciado, bem elevado. Ela falava assim, que a porta pela qual ele se comunicava com o plano carnal, somático, tinha acabado para os seus olhos físicos, e que a existência do corpo físico dele terminou, e que ele agora precisava ter serenidade e confiança. É muito difícil, né? O cara acabou de morrer e fala: ó, fica tranquilo, confia em mim, vem comigo que você vai para um lugar legal. É saber aonde. E ele, obviamente, muito angustiado, ele reconheceu que essas palavras eram muito carinhosas e meigas, e que ele reconheceu que poderia ser a mãe dele que estava falando com ele. Mas foi instantâneo. Depois que ele ouviu essas palavras, ele abraçou a velhinha, e num misto de júbilo e sofrimento, óbvio, ele se sentia em casa, né? Estou com a minha mãe. Ele falou: mãe? Minha mãe? Será possível? Quer dizer, deve ser uma cena maravilhosa, né? Você morrendo de medo. Da onde você vai? Para onde você vai? O que vai acontecer comigo? O que acontece com quem ficou? Com meus filhos? Com a minha mulher? Com a minha vida? E de repente está sendo abraçado pela tua mãe. Deve ser uma sensação maravilhosa. Vou confessar para vocês, eu já tive uma dessas sensações. A pessoa que eu mais adorava na vida era meu avô. E meu avô desencarnou há uns 30 e poucos anos atrás. E eu estava numa viagem num congresso de medicina, e um amigo meu foi me buscar no aeroporto e falou: ó, fica no hotel aí. Mas era um hotel tão tranquilo na Alemanha, mas muito tranquilo. Eu tomei um banho, deitei, eu acho que eu estava tão bem elevado espiritualmente que eu apaguei. Só que eu apaguei, e a hora que eu apaguei, eu abri os olhos, eu vejo meu avô. Meu avô vem para mim e falou, falei: vô! Mas eu dei um abraço tão gostoso nele, eu comecei a chorar, eu falei: nossa, meu avô! E eu acordei. Eu falei: nossa, existe mesmo, hein? Será que eu sonhei? Será que... Então essa sensação deve ser a mesma que o Dimas deve ter sentido nessa hora, que ele reconheceu a sua mãe. Pelo menos é o que transparece. E, obviamente, ela pegou o Dimas no braço, acariciou ternamente, e basicamente ela já está começando a orientá-lo. Olha o que ela fala: refreia a emoção,
que lhe será extremamente prejudicial. Se você se emocionar muito, é hora do teu enterro, cara. Você calma aí que nós vamos te enterrar. Se equilibre. O fato é consumado, você morreu. Acabou. Acabou, você está numa outra fase. Estamos agora juntos numa vida muito mais feliz. Ela vai falar ainda, não tenha nenhuma preocupação com os que ficaram. Quer dizer, esquece teus filhos, esquece tua mulher. Faça valer agora a sua confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Aí eu fiquei pensando assim, quando meu pai me brigava comigo, você não vai sair, eu, minha mãe, eu falava, puta, é porque eles gostavam muito da gente. O amor de um pai para um filho, vocês acham que é muito grande, né? Eu achava que fosse o maior do mundo. Não chega nem aos pés do amor que Deus tem por a gente, por todos nós. Então, nesse outro plano da vida, eu acho que essa sensação, essa convenção de que o pai ama o filho ama o pai, a mulher ama o marido, eu amo meu tio, isso acabou. Lá em cima não existe mais pai, filho, o amor lá é uma coisa muito superior. Você ama o outro porque ama. E um amor sincero, puro, sem relação. Você não é nada meu, eu te amo da mesma forma que eu amo aquela lá era minha mãe. Mas aquilo lá não existe mais aquele amor que existia aqui. Né? Pelo menos é o que eles deixaram transparecer aqui. E o Dimas ainda perguntou, minha mãe, cadê minha esposa? Cadê meus filhos? E a sua mãe falou assim, deixa eu deixar esse cara ficar quieto aí, antes que ele fique perguntando muita coisa, eu já vou falando, já vou explicando para ele o que deve estar acontecendo. Ela falou, os laços terrenos entre você e eles, acabou. Acabou, não existe mais. Restitua-os a Deus. E é Deus que é o Senhor da vida. E é Ele quem de fato pertencemos. Então olha o nível, a elevação espiritual dessa mãe, tentando fazer o filho entender que esse amor que ele tinha, essa sensação, essa relação que ele tinha até então com a mulher, com os filhos, é muito pequenininha num plano mais elevado ali está indo. Quer dizer, esse amor, essa circulação de energia, esse relacionamento é muito mais puro, é muito mais sincero, é muito mais elevado, é muito maior. E ele fala, e ela falava pro Dimas, que é Deus que permitirá que nós nos amemos uns aos outros. Então é justamente Deus nos mostrou isso, e muita gente ainda não quer acreditar. Principalmente essas pessoas que matam. Não me deu dinheiro, vou matar esse cara. Estupra. Quer dizer, qual é o sentimento que um ser desse tem no coração? Uma pessoa que estupra uma criança de 6 anos. Um moleque que mata uma senhora porque a senhora não quis dar a bolsinha dela. Ou um cara que rouba, um cara que dá droga para a criança. Quer dizer, qual que é o sentimento? Que tipo de relação existe no ser humano hoje em dia? Então, essa mulher, essa senhora, ela é tão elevada que ela já, logo no desencarne, ela já estava tentando, não doutriná-lo, mas tentando dar uma explicação para o Dimas de como seria, a partir dali, a vida dele. Ele tem que realmente deixar todas essas coisas materiais para trás, inclusive filhos e mulheres, sendo que seriam materiais, e viver uma nova era, uma era de amor, uma era de sinceridade, uma era de trabalho, uma era
benfeitoria, de trabalhar pelo outro. Então aqui vocês podem ver esse laço, esse feixe que existia entre o Dimas morto e o perispírito, e ele sendo amparado pela mãe. E antes que o filho mesmo lhe perguntasse, ela apresentou o Jerônimo, falou: filho, esse aqui é o Jerônimo, esse aqui é o André Luiz, e o Jerônimo, ele vai te acompanhar em tudo e vai cuidar de você. E foi essa a orientação que a mãe deu para o Dimas. Falou aqui, ó, esse aqui é um amigo que te desligou das cadeias transitórias e em breve você vai partir com ele, com o Jerônimo, buscando o socorro eficiente e que você necessita. Quer dizer, para ela, normalíssimo, o filho dela estava muito bem amparado, mas para o Dimas, falou: mas mãe, você não vai comigo? Mãe, eu vou sozinho para lá? Eu vou com esse homem aí que eu não sei quem é? É difícil, né? É muito difícil. E o Dimas estava meio atordoado, ele esboçava: será que eu vou com ele? Ante a perspectiva dessa nova separação, quer dizer, foi um conforto ele encontrar a mãe. E de repente a própria mãe falou: meu, e ela explicou para ele. O que ela falou? Eu só vim aqui, Dimas, porque você me chamou. Você recorreu à Mãe Divina. Contudo, eu não estou habilitada a lhe proporcionar o ingresso em meus trabalhos por enquanto. Quer dizer, se vira a cara, acredite nos outros, vai trabalhar, vai ser amparado, vai ser ajudado, e com certeza a gente se encontra. Porque eu vim aqui só para te dar um empurrãozinho, para você acreditar que existe realmente a vida além da morte. E aí, o Jerônimo ficou até sensibilizado de poder ajudar o Dimas, vai ser o orientador que vai restaurar o Dimas para a sua vida na erraticidade. E ela voltou a falar: Dimas, tenha confiança, eu vou vê-lo quantas vezes você quiser e que for possível, até que possamos nos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação. Quer dizer, ela não derramou uma lágrima. Por quê? Porque ela já está elevada espiritualmente, ela já é um ser de luz, e sem a sombra da morte, óbvio. Quem não tem medo de morrer, levanta a mão. Eu tenho medo de morrer. Eu não quero morrer, vou morrer daqui. Mas não é o medo que a gente tem. Esse tem. A música da Blitz, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não, já pensaram nisso? Vocês já pensaram que daqui a pouco a gente empacota? Será que o Marujão vai estar lá me esperando? A doutora Marlene fala: Marujo, você veio aqui me ver. Não sei. Aqueles que não percebeu que morreu, será que não é melhor, não? Porque assim pelo menos a Deus. Você está falando nas mortes traumáticas, não, que eles não sabem que morreu. Então eles vivem sem saber, quer dizer, não tem aquele choque forte. Nesse capítulo tem uma pessoa que é justamente o que o senhor está perguntando. Essas pessoas que não sabem que morreram. Precisa chegar alguém e falar: talvez não sofra tanto, não sei. Aí é difícil, a gente tudo não relativo, sabe. Né? É muito difícil a gente saber em termos de sofrimento. O Maida... o Maida falou que vem tudo aqui em cima para eles atenderem. Ele não sabe que morrer. Então, pode falar um pouquinho sobre a opção de sepultamento e cremação?
Puxa vida, linda pergunta, hein? Eu acho, a doutora Marlene, o Maida acho que poderia falar com mais propriedade que eu, mas no Espiritismo, 72 horas. 72 horas. Você tem que esperar para a cremação. São 72 horas que se aguarda para o desligamento do cordão de prata e retirar todos os fluidos vitais. Então, quem quer ser cremado, como eu já avisei minha família, tem que avisar e querer, porque senão você vai passar pela cremação e vai sentir o corpo queimando. Tá? Tem que estar preparado para isso. Então, são 72 horas. Pois não. Deixa eu fazer uma colocação, né? Porque eu, como geriatra, eu faço muito atestado de óbito. Essa semana acho que eu já fiz 4. Então, assim, a gente tem obrigatoriamente um carimbo atrás do atestado de óbito que a gente tem que autorizar o sepultamento antes de 24 horas. Se eu não carimbo isso, fica tudo parado, não tem jeito. Nós, no serviço público, a gente tem que carimbar isso para dar sequência ao trâmite, né? E aí eu fiquei pensando, até comentei com a Silvia na última aula, falei, como que isso impacta espiritualmente? Porque muitas pessoas são sepultadas antes das 24 horas. Então, para complementar só mais do que ela falou, por que na cremação só tem que esperar essas 72 horas e não no enterro da pessoa? Porque, veja bem... Porque senão a pessoa vai sentir a mesma coisa. Não, nós recebemos espíritos que estão grudados no corpo há 20, 30, 40 anos, vendo o corpo se decompor. No cemitério. No cemitério, isso é normal, isso é muito normal. Se você não estiver pronto, sabendo que você vai voltar para o mundo espiritual, que a vida não é aqui, é lá, você vai ficar apegado à matéria, morreu, você fica ali. Cadê minhas coisas? Onde estão? Eu quero voltar. Fica ali. Tem uma mulher que a gente vai comentar nesse capítulo mesmo. Porque, veja, o problema é a cremação por causa dos fluidos vitais. Então ele tem que tirar, como ele viu aqui, tirou tudo do Dima devagarinho, e tudo tem um merecimento, não é de hoje para amanhã. Se eu cometo um suicídio, eles vão me tirar os fluidos de hoje para amanhã? Tinha que viver 50 anos, cometo o suicídio com 30, tenho 20 anos. Eu vou ficar 20 anos vendo ali o tiro na cabeça, ai, pum, até completar os 50 anos, que é o tempo que eu programei aqui. Mas você me desculpa, eu não entendi. Eu não entendi a diferença entre a cremação e o sepultamento. Na cremação você acaba. Não, a cremação você vai queimar tudo. E no corpo ele vai estar no cemitério, está ali. A cremação... Está ali à disposição para decomposição natural. O Emmanuel, que ele orientava que fosse... O Emmanuel orientava que fosse cremado após 72 horas, em razão de ter algum trauma, porque a pessoa podia estar ali grudada no corpo. Se isso acontece enquanto enterrado, não causa o trauma. Entendeu? Ela não vai, porque ela não vai estar vendo o corpo se decompor, porque ela não atentou contra a vida, por exemplo. Ela vai estar ali. Entendeu? Sentada no túmulo, alguma coisa vai acontecer. A gente não sabe, cada caso é um caso. Mas a questão da cremação é específica. Não cremar antes de 72 horas. E em razão disso, os crematórios, eles só cremam depois de 5 dias. Tem mais esse detalhe, justamente. A cerimônia, aí o caixão vai lá para baixo e lá fica esperando 5 dias para a fila. Então, não há esse problema. Existe a cerimônia de cremação, mas o corpo e o caixão só depois de 5 dias. É tão sério que precisa de 2 assinaturas se for cremar, né? Uma coisa muito sem sentido. É isso mesmo. Tem uma coisa interessante que a gente está meio baixo, que a gente viu, que é uma questão bioética aí, porque começaram a discutir muito a questão da cremação, além do desse aspecto que falou de respeitar, e a doutora Marlene falava que aqui na cidade de São Paulo, se não me falha a memória, o pessoal acabava respeitando 96 horas, de modo que era tranquilo, que não excedia os 5 dias, então não tinha esse problema. Mas tem uma questão bioética que seria o seguinte:
À medida que a população vai aumentando, você não cremar, você vai trazendo problemas de saúde pública. Então, você tem que ter onde colocar, para o corpo demorar aquele tempo todo para decompor, depois aquilo vai para o lençol freático. Então, essa questão está começando a ser discutida de uma outra maneira, com essa preocupação também com a saúde pública. Porque tem uma hora que você, nos grandes centros, você começa a ter problemas de saúde por conta disso. A cremação começa a ser uma opção mais acertada do ponto de vista do coletivo. Bom, vamos indo que nós já estamos atrasados. Então ela sussurrou algumas palavras e a mãe está apresentando o Jerônimo para o Dimas, falou: é ele que vai cuidar de você. E essa é um novo desligamento, é um novo corte do cordão, só que agora é umbilical. A mãe falando: vai, se manda, meu. E aí ele vai cambaleando lá pro Jerônimo e ele beija a mão do Jerônimo. O Jerônimo até fica bem sensibilizado, porque aquela é uma cena bem sensível, né? E ele beija a mão do Jerônimo e fala respeitosamente, o Jerônimo toma conta dele. O Jerônimo agradeceu o carinhoso reconhecimento e amor, quase chorou e explicou: olha que importante, nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. Olha como eles são elevados, né? Não vale nada. Quem vale, guarda isso aí, não agradeça nada. Isso é muito, muito, muito bonito. E o Dimas, ainda inseguro, com um olhar de choro, né? Entre a alegria e a dor, entre a saudade e a esperança, foi mais uma vez confortado pela mãe. Ela lhe animou, dizendo que diversos amigos deles estavam ali em regozijo pela vida, e sua posição era convalescente, e que ele estava cheio de cicatrizes, e essas cicatrizes exigiam cuidados, e ele iria ser cuidado. E olha o que ela fala: fale pouco, ore mais, não pergunte mais nada hoje, fica quieto, vai com ele, seja dócil para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Quer dizer, essa visão que você tem desse mundo material lá embaixo, esquece tudo, reza, fica quieto que você vai ser auxiliado. Nós acompanharemos os seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercícios preliminares para a grande viagem. Olha a preparação que elas estavam fazendo para ele, sustentada pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para recebermos a cooperação, semeando bem em longos anos de atividade espírita. Sua mãe e Jerônimo convidaram para ver, com respeito e gratidão, o seu corpo físico. Olha que demais. O Jerônimo e a mãe falaram: vai lá ver como é que você... porcaria lá, que não vale nada, aquele corpo físico. E aquele corpo que te serviu fielmente por tantos anos. E como a esposa dele e seus filhos choravam lamentosamente, o orientador explicou que seus entes amados não tinham conhecimento das realidades do espírito e que ele sabia que a imortalidade é sublime. Muito legal, né? Nunca houve adeus para sempre na sinfonia da vida. Quer dizer, não acaba, gente. Olha que legal, ó. Eu tinha medo de morrer, ó. Abstenha-se de responder às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. A mulher fala: por que você morreu? Por que você nos largou? Quando estiver refeito, você voltará a auxiliá-los. Olha lá. Olha que esperança, que legal. Consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Então o Dimas foi meio vacilante, ele debruçou sobre o seu próprio corpo e chorou lágrimas grossas. Sua esposa proferia frases de intensa amargura e ele, conforme a orientação da sua mãe, fazia um esforço imenso para se manter sereno, mesmo estando triste e enternecido.
Olha que demais, ele vendo o seu próprio corpo se decompondo. Ele tentou em vão fazer uma prece em voz alta, não conseguiu. Aí vem o Jerônimo, olha, tem um amigo dele encarnado lá, e viu o esforço que o Dimas estava fazendo, pegou um irmão, amigo dele encarnado, tocou a fronte com a mão direita luminosa, inspirando-o a levantar, pedir permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Quer dizer, o amigo do Jerônimo foi lá e fez uma prece. Ele orou sentidamente sob a influência do orientador, e Dimas sentiu-se consolado com esse gesto do amigo de Jerônimo. Muito legal, né? O Jerônimo deu inspiração para um encarnado fazer. E logo após as exclamações dolorosas dos familiares, o caixão foi fechado e iniciou-se o cortejo com mais de 20 entidades desencarnadas, inclusive Dimas e a mãe dele no final, acompanhando o enterro do corpo físico. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia sábios conselhos dela. Entre os encarnados, óbvio, reinava profundo constrangimento, mas entre nós, quer dizer, entre as pessoas mais evoluídas, imperava tranquilidade efetiva e espontaneidade. Chegando ao cemitério, tiveram uma surpresa. As grades da necrópole, como eles falavam, estava cheia de gente na esfera invisível, com uma gritaria ensurdecedora, uma verdadeira concentração de vagabundos sem corpos físicos e apinhados na porta, endereçando de tédios e piadas a longa fila de amigos do morto. Então imagina, na porta do cemitério, a quantidade de espíritos esperando lá um pouquinho, consumir alguma coisa de energia. E ao perceberem a nossa presença, esses espíritos ficaram surpresos, e um deles bradou, desapontando aos demais: "Ih, gente, não adianta, esse cara é protegido." Indaguei ao padre Hipólito, que está do lado, o que significava tudo aquilo. Ele explicou que a nossa função não era só exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação, mas também destina-se à defesa. Nos cemitérios costuma-se congregar-se compacta fileira de malfeitores. Eles atacam as vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais, o ectoplasma. Quer dizer, os caras vão lá para ver qualquer coisinha que supra aqueles espíritos. E eles falam que as igrejas dogmáticas possuem erradas noções acerca do diabo. Olha que legal. Mas, inegavelmente, os diabos existem. E somos nós mesmos. Quando, desviado dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Quer dizer, não existe diabo nenhum, viu? Diabo a gente é que faz. E lá no Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com alguns espíritos endemoniados, ele refere-se a espíritos perturbados que habitavam entre os sepulcros. Lembra dessa cena? Que passagem repugnante, disse Dimas ao padre Hipólito. E ele concordou. É quadro deveras ascoroso, todavia é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. Quer dizer, ele está mostrando a minha culpa também. O Jerônimo inclinou-se sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e com passes magnéticos longitudinais ele extraiu o restante daqueles resíduos de vitalidade. Esses resíduos vai para a atmosfera, vai para aquele fluido cósmico universal. Ele dispersou em seguida na atmosfera comum por processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem dele. Olha só, olha a proteção que ele deu para o Dimas.
Aí eles ouviam gemidos lancinantes emitidos nas zonas diversas do cemitério lá, agora semelhante a um vasto necrotério de almas. Eles escutavam isso, e Jerônimo, conversando com vários colegas, enquanto a maioria dos encarnados seguia a tradição, atirava aquela clássica florzinha, pétala de rosa, poeirinha, pazinha de cal, do envoltório, quer dizer, na hora que ele estava sendo enterrado, e impressionados com o soluço que se ouvia em um sepulcro próximo, aquilo que eu falei para o senhor agora há pouco, ó, viu uma mulher desencarnada, de uns 36 anos, com a cabeça mergulhada nas mãos, com a mão na cara, lastimando-se de forma comovedora. Ela falava assim: me ajuda, o que eu estou fazendo aqui? E essa mulher foi prontamente acolhida por eles. E é justamente um daqueles que a gente está comentando, que a gente que são aqueles espíritos que não sabem se morreram, onde eles estão, para onde eles vão, não foram acolhidos, talvez uma dessas mortes inexplicáveis.